Glória a Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para meditar na palavra de Deus acerca das mulheres na Bíblia. E hoje nós vamos falar de Zípora, a esposa inconformada de Moisés. Nós vamos aprender com ela que resistir à vontade de Deus pode colocar em risco a vida espiritual da sua família. Lá no livro do Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 24, diz assim: Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. E ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Moisés foi levantado como o libertador do povo de Israel para tirar o povo do Egito da escravidão. E a Bíblia diz que Deus concedeu poderes a Moisés. E Deus se comunicava com Moisés muitas vezes, de maneira muito profunda. Ele tinha uma intimidade muito grande com Moisés. E a Bíblia diz que em algumas de suas jornadas, de suas caminhadas pelo deserto, Moisés ele se depara com um grupo de mulheres que estão sendo atacadas por homens malvados. E no meio deste grupo, dessas mulheres, está Zípora, filha de Jetro, que era estrangeira. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés guerreia contra aqueles homens e livra aquelas mulheres daquele atentado. E Jetro, de uma maneira grata, de uma forma de agradecimento, oferece Zípora para ser a esposa de Moisés. E a Bíblia diz que os dois se casam e deste casamento nascem dois filhos, Gerson e Eliezer. Moisés está bastante íntimo com Deus já tem uma missão bem colocada na sua mente, no seu caminho. Deus já havia deixado bem claro por que tinha escolhido Moisés. Deus já havia deixado bem claro por que Moisés estava naquela missão. Porque Deus havia escolhido ele para libertar o povo do Egito. Porém, era necessário que Moisés cumprisse também os mandamentos de Deus. Não é porque ele era Moisés que ele não ia cumprir aquilo que Deus havia deixado. E na lei de Deus, a circuncisão era obrigatória. Todo menino que nascia ao 8º dia era circuncidado e ficava ali aquela evidência da aliança de Deus, daquele pacto que aqueles homens israelitas tinham com Deus. Mas provavelmente Zípora, a esposa de Moisés, não concordava com aquilo. Ela nunca concordou com a circuncisão. E deve ter sido uma grande influência na vida de Moisés para que Moisés tivesse deixado batido essa situação. Então a Bíblia diz que Deus quer conceder poderes a Moisés. Deus quer libertar o povo do Egito. Deus já havia mandado Moisés ir até o faraó para dizer qual que era a vontade dele, que ele iria exterminar os primogênitos do faraó, de todo o Egito, mas que também iria endurecer o coração de faraó para que não libertasse o povo. E por que isso acontece? Porque Moisés tinha deixado algo para trás. Moisés tinha deixado de cumprir algo que era mandamento da parte do Senhor. Se deixou influenciar pela esposa. E Zípora, ela não teve esse cuidado em obedecer à vontade de Deus. Pelo contrário, ela foi uma esposa que resistia à vontade e os mandamentos de Deus. Então, quando eu resisto à vontade e ao mandamento de Deus, eu coloco em risco toda a minha vida. Eu coloco em risco a vida da minha família. Eu coloco em risco a vida espiritual da minha família. Isso é muito sério. Resistir à vontade de Deus coloca em risco as nossas vidas, e não só as nossas vidas, mas também a vida dos filhos, do esposo, da esposa.
Então ela, por ser estrangeira, provavelmente era adepta aos deuses do Egito. E ela não concordava com a circuncisão. Então a Bíblia diz que Moisés está hospedado ao longo do caminho e o Senhor vai ao encontro de Moisés para matá-lo. E Zípora, ela presencia essa cena. E a Bíblia diz que rapidamente ela entende porque a ira de Deus estava sobre Moisés. Rapidamente ela compreende isso. Ela pega uma pedra afiada e corta o prepúcio do seu filho e lança aos pés de Moisés. E ela diz a ele, homem de sangue. Então ela acusa Moisés porque na mente dela ela acha que aquilo está fazendo mal ao teu filho, pois ela não entende as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Moisés era espiritual, buscava Deus e tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, mas a sua esposa não estava na mesma visão. Zípora era uma esposa inconformada com aquilo que Deus havia colocado como sendo a sua vontade, como sendo os seus mandamentos. Então, quando ela vê que o seu esposo está correndo risco de morte, aí ela toma uma atitude. Só que ela toma essa atitude, ela pega a pedra afiada, corta o prepúcio do seu filho, mas ela acusa Moisés de ser um homem de sangue, um homem sanguinário. Ela acusa Moisés por ter ferido o seu próprio filho, porque ela discerne as coisas de maneira natural. Ela não conseguia discernir espiritualmente a vontade de Deus. E isso traz ameaças para a nossa vida e para a nossa família, quando nós não temos discernimento das coisas que são espirituais. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus parecem loucura para os que perecem, mas para os que creem é poder de Deus. Quando ela toma essa atitude, a Bíblia diz que Moisés vai lá e devolve ela para Jetro. O Senhor o livra da morte. Por conta desta ocasião, a Bíblia diz que o Senhor deixa Moisés. O Senhor livra ele da morte quando a aliança é concretizada. Porém, ela teve uma consequência do seu ato. A Bíblia diz que ele vai e deixa ela na casa de Jetro, do seu sogro, e continua a jornada sozinho, sem a sua esposa, porque ela se tornou agora um impedimento para a vontade de Deus. Então a mulher sábia, ela não pode ser um impedimento para a vontade de Deus. A mulher sábia é dificular e a tola destrói com a sua própria mão. E Zípora não teve essa consciência. Mas quando ela viu que o seu esposo estava sendo ameaçado de morte, ela tomou uma atitude, ela foi rápida e a atitude realmente impediu que Moisés morresse, mas também impediu que ela permanecesse ao lado de Moisés. Ela é devolvida para a casa dos seus pais e Moisés segue a jornada sem ela. E depois disso a Bíblia não fala mais nada dela. Provavelmente ela morreu no meio da jornada, porque a Bíblia diz que lá mais na frente Jetro volta a se encontrar com Moisés, eles voltam a se ver de novo por algum tempo, mas depois disso a Bíblia não fala mais nada dessa mulher. Alguns historiadores acreditam que ela tenha morrido na caminhada do deserto para a Terra Prometida, porque o nome dela não é citado, nem que ela tenha entrado na Terra Prometida. Então a lição que nós aprendemos nesta tarde com Zípora é não resistir à vontade de Deus e buscar discernimento espiritual para aquilo que é agradável a Deus. Às vezes a mãe ela tem um poder de influência muito grande nas decisões dos filhos. A mãe ela tem um poder de influência muito grande na caminhada dos filhos. Mas nós temos que deixar que Deus faça a vontade dele em relação aos nossos filhos. Ela não queria ferir o teu filho. Ela resistiu a essa vontade. Mas quando o perigo veio, ela tomou essa atitude. Ela evitou a morte do marido. Ela evitou o caos. Mas teve que conviver com a separação.
teve que conviver com distanciamento, distante do marido. Não pôde mais caminhar ao lado dele naquela missão tão importante que Deus havia dado para ele, aquela missão tão poderosa. Zípora, a esposa de Moisés, nos ensina que nós temos que nos conformar com a vontade de Deus. Ela não se conformava com aquilo. Ela fez o que era certo, mas ficou jogando na cara. Ficou acusando, ficou apontando o dedo. E ela não serviu mais para caminhar ao lado de Moisés. Porque o que Deus tinha para Moisés eram coisas extraordinárias. E alguém que está inconformado com a vontade de Deus não consegue viver o extraordinário de Deus. Alguém que está inconformado com a vontade de Deus, alguém que resiste à vontade de Deus, só consegue viver de maneira natural. Então foi isso que Deus permitiu que acontecesse na vida dela. Ela viveu de maneira natural, voltou para a casa dos pais e não pôde caminhar ao lado do esposo. Não pôde caminhar ao lado do marido e ver o extraordinário de Deus. Então nós temos que refletir todos os dias nas nossas vidas. Fazer a vontade de Deus também vai nos dar o extraordinário de Deus. E resistir à vontade dele talvez vai nos tirar de um caminho de muitas alegrias e de muitas vitórias. Aprendemos nessa tarde com essa esposa inconformada de Moisés a fazer aquilo que Deus se agrada, a cumprir os seus mandamentos, a cumprir a sua lei, a agradar o nosso Deus. Não viver segundo as nossas razões e as nossas vontades, mas viver segundo a vontade do coração de Deus. E o plano de Deus é bom. Deus queria que os filhos de Moisés tivessem o sinal da aliança, a marca da aliança. Porque isso se trata de separação, você ser separado para Deus, você ser consagrado a Deus. Essa é uma verdade. Aquele que é de Deus é separado, aquele que é de Deus é consagrado, aquele que é de Deus é diferente. Mesmo depois de Jesus. Jesus mesmo diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Zípora ainda era adepta dos deuses dela. E ela não queria se render ao Deus do esposo. E acabou deixando de viver coisas grandes e maravilhosas. Amém? Então que nós venhamos refletir nessa tarde acerca da vontade de Deus. Quando nós orarmos, nós temos que falar, Senhor, revela a nós, revela a mim a tua vontade, Pai. Revela a mim a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nos dá segurança, nos dá livramento. A vontade de Deus é o lugar mais poderoso que existe. É o centro da vontade de Deus. É lá que nós vemos milagres. É lá que nós contemplamos a face do Senhor. Então, Zípora foi retirada do caminho de Moisés, porque se opôs àquilo que Deus havia revelado a ele. E isso é para todas as áreas da nossa vida, não precisa ser esposa somente, mãe, avó, qualquer pessoa que se opõe ao projeto de Deus, corre o risco de viver uma vida comum. E Deus quer fazer-nos viver o sobrenatural e o extraordinário, os milagres, contemplar as coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Amém? Paz do Senhor, minha irmã Cris Araújo, Deus te abençoe, minha linda. Vamos marcar já aí na sua casa, viu? Não esqueci não. Logo, logo estaremos aí, em nome de Jesus. Tá? Pastor Nilson Santana, Tamires da Silva. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, vamos meditar naquilo que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o que nós queremos, é o que nós desejamos nessa tarde. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Rei da Glória. Nessa tarde, Senhor, eu glorifico o Teu santo nome, Senhor, por esses minutos na Tua presença, Pai, no qual nós temos meditado na Tua palavra e aprendido, Senhor, com essas mulheres, meu Deus.
Pai, que nesta tarde o Senhor possa transformar o nosso coração, o Senhor possa moldar o nosso caráter, meu Deus, para que não venhamos resistir à Tua vontade, mas pelo contrário, cumprir a Tua vontade, fazer a Tua vontade. Assim como Jesus nos ensinou a orar, nós oramos nessa tarde, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, meu Pai, e não a nossa vontade, não o nosso achismo, não o nosso eu prevaleça, meu Deus, mas sim, Deus, a Tua própria vontade, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos chamou para coisas grandes, Pai. O Senhor é um Deus que nos chamou para grandes desafios e grandes vitórias. A Tua palavra diz: em Deus faremos proezas, e pela fé o Senhor nos dá poder para saltar muralhas, para passar por cima do problema, para passar por cima desses desafios, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu clamo a Ti nesta tarde, Senhor, nos dá sabedoria, Deus, nos dá entendimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para compreender, Senhor, todas as coisas, nos dá discernimento da Tua vontade, para não agir como Zípora, Senhor, que mesmo no último momento ali, ela até teve uma ação boa, mas foi impedida de viver o Teu extraordinário. Pai, nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Nós queremos participar do Teu plano perfeito, Senhor. Nós queremos cumprir, Senhor, nossa missão aqui na terra, Deus. No nome de Jesus eu Te peço nessa tarde, Senhor, cumpra em nós o Teu projeto, cumpra em nós a Tua vontade, cumpra em nós, Senhor, o Teu querer. Assim eu Te peço, no nome de Jesus, amém. Amém? Muito obrigada pela companhia, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo no seu coração. Até mais.